Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, vamos ler inicialmente o versículo 5. Segundo Crônicas 26, verso número 5. Você achou aí na Bíblia? Segundo Crônicas 26, versículo 5, diz assim: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém. Pai querido, mais uma vez estamos em Tua casa, em torno de Tua palavra, agora que foi lida, anunciada, e nós queremos aprender com o Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, através da Tua palavra que nos é ministrada. Fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, para que a palavra produza mudança em nosso comportamento, em nossa vida. Abrimos o nosso coração para ouvir a voz do Teu Espírito esta noite. E é isso que queremos, Pai. Não as palavras de homens, não as filosofias do mundo, mas a palavra que sai da Tua boca, que pode nos alimentar. E eu te peço, fala ao nosso coração e usa-me, Senhor, como um instrumento Teu. Dá-me a unção e o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar de acordo com a Tua vontade. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Hoje pela manhã nós lemos esse mesmo capítulo do segundo livro de Crônicas e falamos um pouco a respeito da vida do rei Uzias. Se você não esteve aqui pela manhã, depois você pode ouvir pela internet a mensagem. Mas nós vimos que a vida deste rei é singular e tem muitas coisas aí para nos ensinar. Pela manhã nós vimos como ele, que foi tão abençoado por Deus, durante tanto tempo, jogou fora todas as bênçãos que recebeu por causa da soberba que entrou no seu coração. Foi o assunto da mensagem pela manhã. Um homem que teve muitas oportunidades e recebeu de Deus muitas bênçãos, muito investimento, no final de sua vida joga tudo fora, porque subiu a cabeça. As coisas subiram ao seu coração e ele então tem um comportamento reprovável e joga tudo fora que ele tinha recebido do Senhor. Jogou fora a sua bênção, porque foi invadido pela soberba, pelo orgulho, por achar que estava acima do bem e do mal. E a gente viu isso hoje pela manhã. Mas antes de acontecer esse desfecho na sua vida, Uzias foi um homem muito abençoado. E durante muito tempo, como a Bíblia diz para nós. Então, a vida desse rei é singular, porque ela tanto nos serve como um exemplo do que não fazer, porque assim foi o seu final, quanto nos serve também como exemplo do que fazer, para sermos abençoados durante muito tempo, como é a vontade de Deus. O prazer de Deus é abençoar. Nosso Deus é galardoador dos que o buscam, diz a Bíblia. Então Deus tem alegria em abençoar os seus, aqueles que o buscam, como esse versículo que eu citei para você. E durante muito tempo na vida de Uzias, esta foi a sua realidade. Foi um homem abençoado por Deus. Então, de manhã nós vimos como ele perdeu tudo isso. Mas agora vamos ver como ele ganhou tudo isso. Para que isso também nos sirva de inspiração, para que a nossa vida seja uma vida abençoada diante de Deus, não é? Porque eu creio, todos aqui desejam ser abençoados. Vamos olhar então para a sua vida, mais uma vez, antes da soberba, né, que chegou ao seu coração, e descobrir a razão da sua prosperidade. Como diz o texto que a gente acabou de ler, eu vou ler de novo o verso 5, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E o que aconteceu? Por que assim foi a sua vida, não é? E primeiro eu queria que você entendesse, quando eu falo de prosperidade, o que eu quero dizer e o que a Bíblia quer dizer com isso, né? A gente hoje tem uma doutrina famigerada aí de uma teologia da prosperidade que ensina a pessoa a buscar coisas, não é? Ao invés de buscar a Deus, que ensina valores completamente diferentes dos valores bíblicos.
Mas o conceito de prosperidade é um conceito bíblico e é um conceito de Deus. Porque se você for procurar o significado da palavra, prosperar significa melhorar a cada dia. E, na verdade, esse é o plano de Deus para nós. O plano de Deus para você não é que você fique rico necessariamente, não é que você se torne um milionário, mas certamente, eu digo sem medo de errar, que Deus planeja que você melhore a cada dia. Concorda comigo? Ou você acha que Deus está planejando a sua piora dia a dia? Muito pelo contrário. O progresso que a prosperidade traz para a gente é esta melhoria contínua da nossa vida, em todos os aspectos. Pode ser muito parecido com a santificação, que é também melhorar cada dia o nosso relacionamento com Deus e a ação de Deus sobre a nossa vida e também o nosso relacionamento com a sua palavra. Então, prosperidade é melhorar a cada dia. E a Bíblia diz que Uzias, enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ou seja, era algo que acontecia ao mesmo tempo. À medida que ele buscava ao Senhor, a sua vida melhorava a cada dia. Praticamente isto é a história que a Bíblia vai nos contar essa noite. Por que Uzias foi um homem tão abençoado durante tanto tempo? A resposta está na própria palavra de Deus. Então, vamos olhar para o texto com mais detalhes e entender as razões para este sucesso de Uzias, enquanto não lhe subiu a cabeça e ele não se tornou um homem soberbo. Veja só, o próprio versículo 5, que eu acabei de ler para você, me diz que ele se propôs a buscar ao Senhor. Irmãos, esta é a base de qualquer plano de sucesso para a vida de qualquer um. Essa é a base de qualquer tipo de prosperidade, de melhora de vida. É buscar ao Senhor. E a Bíblia nos diz isto em vários momentos. Veja, Uzias teve esse propósito no seu coração. O versículo 5 começa a dizer que ele propôs-se buscar a Deus. Veja, é algo que partiu de dentro dele, uma proposição pessoal. Ele fez uma proposta para si mesmo. O meu projeto de vida é buscar a Deus, é colocá-lo em primeiro lugar. Essa proposta, então, foi que trouxe o sucesso para a sua vida. Ele fez um propósito e ele realizou esse propósito. E isso já ensina muita coisa para a gente, porque eu vejo na igreja, muitas vezes, as pessoas fazendo propósitos. Eu tenho propósito disso, daquilo, eu começo algum plano, eu sonho alguma coisa, mas pouca gente chega ao final daquilo que propôs, daquilo que sonhou, daquilo que programou. Uzias fez uma proposta para si mesmo e nela ele foi por muito tempo. Ele então cumpriu o seu propósito, cumpriu as coisas que ele propôs para si mesmo. Essa é a primeira razão do seu sucesso, da sua melhoria contínua. E aí isso nos faz pensar, será que a minha vida não está melhorando porque eu não consigo cumprir os meus propósitos? Será que eu sou aquela pessoa que faz um monte de votos, um monte de ideias, um monte de propostas, mas na hora do cumprir, não cumpro nenhum? Eu sou aquele que planeja um monte de coisa, mas não faço nada. Essa talvez seja a razão de você não iniciar esse processo de bênção na sua vida. Quantos irmãos aqui na igreja já fizeram o propósito de ler a Bíblia toda? Eu vou ler a Bíblia toda. Esse devia ser o primeiro propósito, né, irmão? Converteu, já devia ter essa vontade, né? Mas hoje tem gente aí com 20 anos de igreja e ainda não leu a Bíblia toda. Por que será? Porque ficou só no propósito. Eu propus isso, mas eu não levei ao final. Eu já consegui chegar em Gênesis. Mas não levei adiante. Do Êxodo não passei. Né? E aí, irmãos? Será que essa não é a razão? Olha para a vida de Uzias nesse seu início de vida. Ele se propôs e ele fez. Não adianta a gente falar. Fala muito, mas não faz. Adianta isso? Às vezes é até melhor ficar calado. Não falo nada, mas faço. É muito melhor.
do que falar um monte de coisa, prometer um monte de coisa e não agir, e não realizar. Então, de repente, a causa do fracasso não está nas outras pessoas, não está no mundo, mas está em mim, porque eu faço planos, mas não os realizo. Eu proponho coisas para a minha vida, mas não faço. Nós estamos numa época agora bem propícia, o início do ano. Chega no final do ano, todo mundo faz um monte de proposta. Ano que vem eu vou fazer a dieta. Já fez essa proposta? Ano que vem eu vou mudar, eu vou pagar minhas contas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O ano está começando, meu irmão. Se quer cumprir é agora, tá bom? Daqui a pouco o janeiro acabou e aí já não está mais no início do ano. Aí já vai ficar para o ano que vem a proposta, né? Já vai ficar, não, já passou janeiro. Será que não é esse o nosso problema? Eu queria só que você pensasse um pouco. Será que não é essa falta de propósito, mas de realização, que a gente precisa aprender? Ter propósitos firmes e buscar o cumprimento desses propósitos? Porque foi assim que a vida de Uzias começou desde garoto. Propôs-se a buscar ao Senhor. E enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui está o início da bênção na vida de Uzias. Essa proposta e essa realização daquilo que foi proposto. E buscar a Deus, o que quer dizer isso, irmãos? A gente pode ter um monte de interpretação, né, para esse ato de buscar ao Senhor. Ah, buscar a Deus é vir à igreja? É, também. Mas é só isso? Não, claro que não. Ah, eu vou bater o ponto lá. Olha, pastor, estou aqui, ó, terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, qualquer reunião eu estou aqui. Isso é muito bom. Eu recomendo que você faça isso. Mas não é só isso. Buscar a Deus não se resume a isso. E quando a gente fala em buscar a Deus, eu me lembro das palavras de Jesus, que não há ninguém melhor para nos ensinar. Vamos ler Mateus, capítulo 6. Em Mateus capítulo 6, Jesus me diz aqui o que é realmente buscar ao Senhor. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, versículo 33 de Mateus 6, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas das quais Jesus falava? Se você ler o capítulo 6, você verá que Jesus está repreendendo as pessoas que andavam muito preocupadas com o que iam comer, com o que iam beber, com o que iam vestir, como é que seria o futuro, como é que seria o amanhã. E ele dá uma série de palavras a essas pessoas em relação a essa preocupação que não produz bem nenhum para a vida humana. E no final, ele diz, a solução é buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas com as quais você se preocupa e que você deseja, vos serão acrescentadas. Suas necessidades básicas, que é do que o texto fala, o comer e o vestir, isto será provido por Deus. Mas há uma atitude inicial de sua parte que não pode faltar: buscá-lo em primeiro lugar. Enquanto Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Mas o que é buscar ao Senhor? É colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Acima de qualquer outro propósito, acima de qualquer outra ideia, acima de qualquer outro projeto de vida. Veja, todos os projetos, se são lícitos, se estão decentes, são válidos para a vida da gente. Você pode ter planos de casar. Alguém tem plano de casar aqui? Peça a Deus um milagre, Ele faz. Você pode ter planos de terminar uma faculdade. É bom? É bom, claro que é. Você pode ter planos de fazer uma viagem, de comprar a sua casa própria. São planos que são lícitos, não são ilícitos, não são vergonhosos, pelo contrário, são normais. Mas o que Deus está dizendo é que acima de todos esses planos, em primeiro lugar, tem que estar o reino de Deus e a sua justiça. Acima da minha faculdade, acima do meu plano de casar, acima do meu plano de viajar, de comprar casa, acima de qualquer plano da minha vida, tem que estar isso.
Então eu vou enxergar a vida a partir deste plano inicial. O plano inicial é buscar ao Senhor. Todas as demais necessidades serão supridas por Deus. Assim que Deus fazia Uzias prosperar, porque ele se propôs a buscar o Senhor. Veja, a Bíblia diz mais a respeito de Uzias. No verso anterior, o verso 4, diz assim: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. O projeto de vida de Uzias era fazer o que é reto, fazer o que é correto. Essa foi também uma razão pela qual Deus o abençoou. Baseou a sua vida na retidão. O caminho do cristão tem que ser o caminho de retidão. O caminho da vitória, o caminho da prosperidade, o caminho da melhoria contínua da nossa vida é a santificação. Não existe outro caminho, irmãos. É viver em retidão, vida reta. Não ficar fazendo curva para lá e para cá, pegando atalho aqui e ali, indo pelo lado mais fácil, aceitando as propostas do mundo para facilitar a sua vida. O caminho de retidão, muitas vezes, será um caminho difícil, de obstáculos, mas é o caminho que tem que ser tomado, se eu quero ser abençoado. E no início da vida de Uzias, ele tomou um caminho de retidão, que ele aprendeu com seu pai, e andou no caminho de seu pai. Irmãos, quantos de nós não seguimos os bons exemplos daqueles que vieram antes de nós? E jogamos tudo fora, por causa do nosso comportamento, às vezes até por rebeldia. Não quero imitar meu pai, não, eu quero ser diferente, eu quero ter a minha individualidade, né? E aí se dá mal só por uma bobagem, por um orgulho besta, né, irmãos? Coisa boba. Uzias andou no caminho de seu pai e fez o que era reto diante do Senhor, por isso ele foi abençoado, porque ele imitou o bom exemplo. A gente quer imitar hoje o quê, irmãos? Quer imitar o mau exemplo. Aí depois quer ser abençoado, quer que a sua vida dê certo. O mundo está cheio de exemplos para nós. Você pode escolher. O que você quer imitar? Só que a tentação é muito grande, né? Hoje a gente abre a rede social, Facebook, né? Essas coisas todas aí por aí. O que você vê lá para imitar? Você vê um monte de coisa para imitar. Você tem um leque de escolhas enormes, né? E o que você vai imitar? Se você é cabeça fraca, você vai imitar as coisas ruins, né? Você vai escolher o lado ruim da vida. Mas não, Uzias não fez isso. E veja, a Bíblia diz, nós vamos ver daqui a pouco, que ele era muito jovem quando começou a reinar. Ele era muito jovem, mas mesmo sendo jovem, ele teve uma boa escolha. O fato de ser jovem não me dá o direito de ser irresponsável, de ser bobalhão. Está entendendo isso? O fato de ser jovem não me dá o direito de escolher errado, de ser irresponsável com a minha vida. Porque às vezes é na juventude que eu semeio tudo que eu vou colher lá na frente. Às vezes é nessa época mesmo que a minha irresponsabilidade vai me fazer colher coisas muito ruins lá na frente. Então esse jovem chamado Uzias, ele escolhe um caminho de retidão. E foi por isso que ele então se propôs a buscar o Senhor. Porque quando você escolhe um caminho torto, automaticamente você não escolhe buscar ao Senhor. Você escolhe buscar a satisfação dos seus desejos. Você escolhe buscar as realizações pessoais que você, por um padrão errado que decidiu imitar, acha que são o melhor para a sua vida. Então hoje você abre o Facebook, você vê lá jovens fumando, bebendo, dançando, pulando, né? Se drogando. É isso que eu quero para a minha vida. Estou cansado desse negócio de igreja, me prendendo, não pode fazer nada. Eu quero isso mesmo. Vai lá e faz. É contigo mesmo, né? Você escolheu para a sua vida. Agora, se você escolher isso, não pense que mais tarde eu vou buscar o Senhor, porque não vai. Eu vou aproveitar agora, porque estou jovem ainda. Mais tarde eu busco a Deus. Pode ser que não tenha nem mais tarde para você, né? E mesmo que tenha mais tarde, a tendência de você não buscar é muito maior. Porque se de pequeno você não buscou, depois de velho não busca mais, não, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar, para que depois ele não se desvie do caminho. Não é depois de burro velho, na hora que você tem que fazer as melhores escolhas, você faz errado.
Uzias, jovem, ele escolhe andar em retidão no caminho de seu pai. E é por isso que ele vai depois buscar ao Senhor como um projeto de vida, como uma proposta interior. Ninguém mandou, ele quis. Eu proponho a buscar a Deus. E é por isso que Deus o fez prosperar. E o seu caminho foi maravilhoso durante tantos anos de sua vida, por causa das decisões que ele tomou na sua juventude. Uma vida reta. Quer um projeto bom de vida para você? Vida reta. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. Ande no caminho do Senhor. Deixe todo mundo falar o que quiser do seu lado. Ande para o alvo. Olhe somente para frente. Veja as coisas melhores. Não se deixe enganar pelas facilidades. Não se deixe enganar pelas coisas que parecem boas, mas não são. Coloque os seus olhos no Senhor e você vai ter uma vida abençoada, como foi a vida do rei Uzias durante muitos anos do seu reinado. Porque senão, o outro lado, o outro caminho, é o caminho oposto. É o caminho do pecado. Não quer ser reto, vai ser torto. Vida torta, meu irmão, só vai te trazer prejuízo. E quanto mais torta, pior. Quanto mais torta, pior. Por quê? A tendência é se afastar cada vez mais. Da onde você tirou isso? Da Bíblia. Leia comigo Isaías 59. Irmãos, isso é uma coisa que vai chamando outra. A Bíblia diz, um abismo chama outro abismo, e a pessoa vai de mal a pior. Dá uma desviadazinha aqui, lá na frente está longe demais. Dá uma entortadazinha aqui, lá na frente está fora do caminho. Por quê? Versículo 1 a 4 de Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo, andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Pecado me separa de Deus, não tem conselho, não tem acordo. Decidiu entortar para o lado do pecado, é só um pouquinho, é só para eu experimentar, ver como é que é. Vai se separar de Deus. Sua vida não é reta, é torta, não vai buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que enquanto ele buscou, Deus o fez prosperar. Mas sabe, queridos, tudo é uma questão de coração. Como vou buscar ao Senhor se o meu coração também não é reto diante dele? Se eu não tenho no meu coração um propósito firme diante do Senhor? E se eu começo já desde cedo a me rebelar contra o Senhor? Não haverá busca ao Senhor. A única maneira de se buscar ao Senhor, queridos, não é com a vontade, não, mas é com o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é por força de vontade, é de coração. Mas o coração que busca a Deus é um coração humilde, é um coração quebrantado, de um jovem Uzias que ainda estava no início de sua vida, vivendo uma experiência com Deus, que tinha um coração quebrantado naquele momento. Veja o que diz a Bíblia no Salmo 51, o salmo escrito por Davi depois do seu pecado que o marcou, não é? Salmo 51, versículo 17, Davi diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido, apertado, contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ninguém vai buscar ao Senhor com coração orgulhoso, vaidoso. Ninguém vai buscar ao Senhor com coração cheio de si. A única maneira de buscar ao Senhor é com coração humilde, apertado, contrito, sabendo que necessita de Deus e não Deus de você. Essa é a única forma de buscar-se a Deus. E assim foi a vida de Uzias no seu início. Se propôs a buscar a Deus, andou numa vida reta diante de Deus, como foi o seu pai, e buscou o Senhor com coração contrito e humilde. Enquanto ele buscou o Senhor, a Bíblia diz, Deus o fez prosperar. E como é que ele foi abençoado? Qual foi o resultado de tudo isso? Esse foi o caminho da bênção.
Mas o resultado da bênção é o resultado que todo mundo quer. Só que sabe qual é o problema hoje da gente, irmãos? É que a gente vive num mundo de fantasia. Não é? Eu acho que muita internet, muita televisão, muito acesso à informação faz a gente viver num mundo de fantasia. Tudo hoje é fantasioso, né? Você vê que no Facebook só as coisas bonitas, com exceções, às vezes são as desgraças também colocadas, né? Mas normalmente a pessoa bota as coisas bonitas da sua vida, porque a minha vida é um conto de fadas, né? Eu acordo de manhã, tem passarinho cantando, né, e tal. É uma beleza, é um conto de fadas. E de repente isso mascara uma realidade infeliz que a pessoa vive dentro da sua casa, com a sua família, com os seus, mas na rede social está uma maravilha, uma vida de louco, uma coisa maravilhosa, né? Porque então hoje a gente vive fantasiando as coisas. Todo mundo quer ser abençoado. Aí você olha lá, o coleguinha no Facebook botou lá que ele está com um carrão, está andando com não sei o quê, está viajando para não sei aonde. Aí você, eu quero ir lá também e tal, eu quero ver isso aí, eu quero viver essas coisas. E eu fantasio na minha mente, eu quero sucesso, eu tenho um objetivo, eu quero chegar lá, eu vou lá e tal. Mas essa fantasia faz com que a gente viva também uma vida fantasiosa. E, meus irmãos, eu queria dizer uma coisa que vai chocar você. A fantasia não existe. A fantasia é inventada pela sua cabeça. O mundo real é bem diferente. A gente quer ser abençoado como Uzias, mas Uzias viveu buscando ao Senhor na sua infância, na sua juventude. Fez escolhas. Hoje nós queremos ser abençoados, mas queremos apenas o resultado daquela bênção. Não queremos viver o caminho da bênção. Para que ele passasse todos esses anos abençoado, ele passou todos esses anos buscando ao Senhor. Não, eu quero buscar um tempo, quando eu conseguir o que eu quero, eu vou para a esbórnia. Aí quando a esbórnia acabar, eu volto para a igreja, vou buscar de novo e tal, e depois vou para a esbórnia. É assim que você quer viver? Ou pior, alguns imaginam e fantasiam vidas, não é? E aí querem resultados. Eu quero passar no vestibular, eu quero fazer medicina, eu quero... Mas eu não quero estudar. Tem solução para isso aí, gente? Uma boa tapa, né? Deve ser a solução, uma surra boa, né? Eu quero passar, mas não quero estudar. Eu quero me formar, mas não quero me esforçar. Aonde é que tem isso? Eu não sei. Tem algum lugar que tem essas coisas assim, que você quer e faz e pronto? Não precisa abrir mão de nada, não precisa buscar nada, não precisa fazer nada. É só as coisas irem acontecendo. Eu falei aqui ainda há pouco, eu quero a casa própria, mas não quero trabalhar. Eu quero casar, mas não quero escovar o dente. Como é que faz isso, hein, irmão? Alguns são assim, né? Eu quero casar, mas não tomar banho direito, né? Adolescentes que estão me ouvindo aí. Depois quer casar, você está de brincadeira comigo, né? Então as coisas são só na fantasia. Eu fantasio um conto de fadas com um final feliz para a minha vida, mas não quero viver até lá. Não quero trabalhar até lá, não quero conquistar até lá. E as bênçãos de Uzias nos inspiram, porque são coisas que a gente deseja. E é muito bom desejar isso. Por quê? Veja como foi ele abençoado. Versículo 6. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e de Jabiné e de... É isso mesmo? Isso. E de Asdote, e edificou cidades no território de Asdote, entre os filisteus. Ele saiu à guerra contra os filisteus, invadiu o território dos filisteus, edificou cidade lá dentro, ele fez o que as músicas evangélicas cantam aí, né? Fui no terreno do inimigo, né? Foi lá no terreno do inimigo, botou lá, edificou e tal, ganhou dos filisteus a batalha. E isso foi uma constante na sua vida durante muitos anos. Não havia guerra que Uzias não vencesse. Venceu, derrubou muros, invadiu, edificou cidades, deu vitória contra os inimigos. Quem não quer vitória aqui? Quem não quer, quando estiver enfrentando inimigos, ser vitorioso? Todos nós queremos. Deus quer te dar vitória, mas você tem que buscá-lo de todo o teu coração. Você tem que viver uma vida dedicada ao Senhor. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar de todas as áreas da sua vida. Não adianta buscar de qualquer jeito, depois eu quero vencer. Não vai vencer. Não vai funcionar. Não é assim que Deus faz. Versículo 7.
Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Deus o ajudou. Ele foi ajudado por Deus. Ele não ganhou porque ele era bom, porque ele era forte, porque ele era capaz. Ele ganhou porque Deus estava por trás dele, dando a vitória. Deus estava sustentando sua vida. Deus estava agindo e ele foi ajudado. E com a ajuda de Deus, ele conquistou. Não só no território dos filisteus, mas nesses outros territórios aqui citados pela Bíblia. Então veja, a sua conquista foi grande. Ele teve uma vida de conquistas. E é o que as pessoas querem hoje. Eu quero conquistar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero isso, quero aquilo outro. Mas não quero buscar Deus em primeiro lugar. Não quero me propor a isso. Eu quero só a bênção, eu quero só o resultado final na minha vida, mas eu não quero percorrer o caminho da bênção. Sem Deus, ele não conseguiria. Sem Deus, a gente também não consegue. Bota na sua cabeça que você precisa de Deus. Amém? Bota na sua cabeça que Deus não precisa de você, mas que você precisa muito dele e que não haverá vitória se você não o buscar, se você o deixar em segundo plano na sua vida. Se você tiver tempo para todas as coisas que você quer, mas não tiver tempo para Deus, não haverá vitória. Irmãos, não há como isso ser diferente. Então, se você tem algo para conquistar, você precisa de Deus para isso. Você quer se formar, você quer casar, você quer fazer aquilo tudo que eu disse. Mas você precisa de Deus para isso tudo. Sabia disso? Você precisa de Deus para se formar e exercer uma profissão digna, que seja realmente uma boa escolha, para que você não quebre a cara fazendo uma faculdade e depois vendo que não era isso que você queria. Você precisa de Deus para você casar e descobrir que o seu cônjuge é uma pessoa de Deus, que foi bem escolhida, que foi escolhida de Deus para a sua vida. Não é, irmãos? Você precisa de Deus para isso. Aonde você vai sem Deus? O que você vai conquistar sem Ele? Nada. A gente tem que aprender. Versículo 8, a Bíblia diz: os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Ele foi um homem forte, seu exército era forte, sua fama se espalhou por toda aquela região, até o Egito. Por quê? Porque Deus o abençoou. A bênção na vida dele foi reconhecida por todas as pessoas. O seu nome se tornou conhecido, ele se tornou forte e a sua força se tornou famosa a todos os seus vizinhos, porque foi uma bênção reconhecida por todas as pessoas. Quando você é uma pessoa abençoada por Deus, de fato, você não precisa nem fazer propaganda disso. Sabia disso? Porque todos reconhecerão que a bênção de Deus está sobre você. Porque a sua vida será o resultado disso. A sua vida gera como consequência a bênção de Deus. E as pessoas conhecem você pela sua vida, pelas escolhas que você faz, pelos caminhos que você trilha, pelos lugares aonde você anda, assim você é conhecido. Então, quando vier a bênção, todos verão que é uma consequência daquilo que você viveu na presença de Deus. E a sua bênção será notória diante de todas as pessoas, como foi a de Uzias. E uma outra característica dessa bênção, queridos, está no versículo 3. Como eu disse para você ainda há pouco, Uzias tinha quantos anos, irmãos? 16 anos quando começou a reinar. E 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. 16 anos um jovem é colocado no trono de Judá. E por 52 anos ele reina em Jerusalém. Que bênção durável, não é, irmãos? A bênção de Deus, queria que você entendesse isso, não é uma coisa que vem e que vai. A bênção de Deus é permanente. Amém? Por isso a chamada de Deus para a gente não é ser abençoado de vez em quando. É viver debaixo da bênção de Deus. Por 52 anos, Uzias viveu debaixo da bênção de Deus. Tá bom para você? Depende. Quantos anos você vai viver? Vai viver 90? E aí só 52 na bênção? Vale a pena? Não. A gente quer para o resto da vida, amém? A gente quer para a vida inteira.
mas também para a vida inteira, teu coração tem que ser somente do Senhor. Amém? Para a vida inteira você tem que ser crente no Senhor. Você não pode ser crente só quando te é conveniente. Para a vida inteira você tem que dedicar a sua vida ao Senhor. Para a vida inteira você tem que ter um relacionamento com Deus. E a bênção de Deus mostra aqui que é durável. Não é algo que vai e vem. Não é algo de altos e baixos. Ela permanece. Uzias só perdeu a bênção de Deus. E você viu de manhã o porquê. Porque seu coração se orgulhou e se encheu de vaidade, se encheu de soberba. Aí ele jogou tudo fora que Deus tinha colocado sobre a sua vida. Se ele não faz isso, ele seria abençoado para sempre. Então entenda que a bênção não é algo para você ter de vez em quando. A bênção é um projeto de vida. Você foi chamado para viver uma vida abençoada. Amém? Para ser alvo da bênção de Deus todos os dias da tua existência. E ninguém pode tirar aquilo que Deus te dá. Você já ouviu na Bíblia esses versículos? A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Agindo Deus, quem impedirá? Quem é que pode mexer naquilo que Deus abençoou? Quem é que pode tocar naquilo que Deus levantou, queridos? Assim é a sua vida e deve ser. Mas você mesmo, com as tuas próprias mãos, pode jogar tudo fora. A vida de Uzias é um exemplo. E a gente viu de manhã o que ele fez. Jogou fora tudo que ele teve. Mas para você, eu espero que não fique o mau exemplo de Uzias no seu final, mas o bom exemplo de Uzias no início da sua vida. Você está no início da vida ainda, sabia? Tem muita coisa para viver ainda e você precisa viver debaixo da bênção de Deus. Mas depende da escolha que você fizer hoje. Busque a Deus com o coração quebrantado. Busque ao Senhor como projeto principal da sua vida. O resto Deus vai acrescentando. O resto das coisas vão acontecendo. Não se deixe enganar pelo ouro dos tolos, né? Que brilha e que você quer, mas que depois é falso. Pegue as coisas que são verdadeiras, eternas, e elas só existem na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe para sempre, em nome de Jesus.